O Conselho Federal de Medicina divulgou os dados da demografia médica do Brasil, ou seja, as informações sobre a quantidade de médicos, o perfil desses profissionais. O Conselho Federal de Medicina divulgou os dados da demografia. O Conselho Federal de Medicina divulgou os dados da demografia médica do Brasil, ou seja, as informações sobre a quantidade de médicos, o perfil desses profissionais e a distribuição no território. O Maranhão, nos últimos 13 anos, apresentou um crescimento de mais de 90% no número de médicos. A gente tem os dados aqui para a gente entender um pouco dessa realidade no estado e a gente dá uma olhada aqui. O Maranhão tem perto aí de 7 milhões de habitantes e o registro de médicos, a quantidade de médicos é de 8.547. Isso significa que existe aqui no estado 1,25 médicos para atender a população de 1.000 habitantes. No Brasil, essa média é um pouco maior, ela é de 2,81. Então, o estado tem uma quantidade menor em relação ao Brasil de médicos distribuídos a cada 1.000 habitantes. Quando a gente olha, então, dividido isso na capital e no interior, os números são esses que a gente tem aqui na tela. 5.111 médicos na capital, o que representa uma densidade aqui de 4,9 médicos para cada 1.000 habitantes, e no interior isso cai bastante, são 3.436 para atender uma população de a cada 1.000 habitantes, ou seja, 0,6. Quando a gente olha também a divisão dessa qualificação dos médicos, por assim dizer, os que têm especialização, que é esse registro aqui, o RQE, são 3.502. E os médicos sem a especialização são 5.045. Esses são os dados, um panorama que a gente tem do Maranhão em relação a esses números divulgados pelo Conselho Federal de Medicina. Pois é, e para a gente entender melhor esses dados e o impacto disso para a saúde aqui no estado, a gente recebe o presidente do Conselho Regional de Medicina aqui no Maranhão, Dr. José Albuquerque de Figueiredo Neto. Doutor, obrigada por ter vindo, boa tarde para o senhor. E aí a gente tem esses números, né? Eles melhoraram, mas ainda não são o ideal. E aí a gente gostaria de saber quais que são os impactos dessa nossa realidade para a saúde que é ofertada aqui no Maranhão. Obrigado, Thaís. Boa tarde também. Bom, são dois aspectos que a gente pode considerar. Primeiro, o aumento expressivo do número de médicos no estado do Maranhão, mas que ainda mantém o Maranhão como o pior estado da federação na distribuição de médicos por 1.000 habitantes. E aqui as questões estruturais, tá? E se você olhar a própria apresentação, nós temos em São Luís 4,9 médicos por 1.000 habitantes, que é uma taxa igual às grandes capitais do Brasil, perdendo para pouquíssimas capitais do Brasil, e no interior nós temos 0,6. Esse é o cerne da questão. O que fazer para atrair e reter médicos no interior? Elas necessitam de condições dignas de trabalho, remuneração, um plano de cargos, salários, condições físicas adequadas que nós não encontramos na maioria das cidades do interior do Maranhão. Então nós temos um grande vazio demográfico, nós temos péssimas condições de trabalho para não só o médico, mas para os profissionais da saúde, o que se reflete, portanto, nesse vazio demográfico. E com um dado adicional, Thaís, que as gerações mais jovens, os millennials, eles optam por qualidade de vida. Então nós vamos começar a enfrentar uma certa resistência dos médicos mais jovens, formados, na ida para o interior, se não encontrarem alguma condição de qualidade de vida adequada. Doutor, quando a gente olha também na questão da especialização e os médicos que não têm especialização, esse número também apresenta essa diferença. E a gente sabe, hoje é o Dia Mundial do Câncer, né? A gente vai falar sobre isso aqui no JM1, que ter os especialistas é muito importante para vários tratamentos de saúde. Por que também a gente tem ainda essa diferença muito grande e como que é essa distribuição no Maranhão? David, então, são dois aspectos. O primeiro aspecto diz respeito a como se formar. Nós temos os médicos do Maranhão, a média de faixa etária é 44 anos e o tempo de formado de 14 anos, mais ou menos. E nós temos a maior parte dos médicos sem especialização. Há que se entender que a especialização na medicina ela é conseguida de duas maneiras. Ou através da residência médica daquela especialidade, ou através de uma prova daquela sociedade de especialidade que lhe confere o título. Então é dessa maneira que você consegue alcançar
o título de especialista. Isso leva um tempo, isso depende de condições financeiras também, né? Então, esse é um outro agravo do que nós apresentamos nos números, porque cada vez mais nós vamos ter uma formação de um número muito grande de médicos, porém o número de residências ele continua pequeno e nós vamos ter um gap, nós vamos ter um intervalo cada vez maior entre o número de médicos que se formam e o número de médicos que vão conseguir ter a sua especialidade. Isso tem alguns problemas, porque é o que você falou, no mundo que a gente começa a ter cada vez mais sofisticação de diagnóstico, de tratamento, a necessidade de se ter a especialidade é fundamental. E nós vamos começar a enfrentar um problema que já existe, que vai ser o descompasso entre a formação do número muito grande de médicos e um número muito menor de médicos que vão conseguir alcançar a sua especialidade. E aí fica outro vazio, doutor, porque assim, quem mora no interior, que não consegue esse atendimento no interior, às vezes vem para a capital, enche aqui mais, né? E porque divide o espaço com as pessoas que moram aqui e que precisam de atendimento. E tem outra questão, que é quem não consegue vir do interior para cá e que lá fica sem atendimento. Ou seja, algumas pessoas não têm acesso à saúde. Isso também é um outro problema, né? Tá, e você tocou no ponto fundamental, não só da distribuição geográfica, mas no arranjo do próprio sistema de saúde. Então, nós teríamos que ter centros maiores que concentrassem centros de diagnóstico ou tratamento. Vocês vão falar após sobre o câncer, essa é uma especialidade que necessitaria isso. E quando você não tem essa organização do sistema, apesar do SUS trazer isso muito bem claro na sua organização, o sistema fica desorganizado. Então, se o paciente ele não tem acesso na sua cidade, ele vai procurar um centro maior, onde muitas vezes então vai conseguir ser atendido a tempo, né? Outras vezes ele nem vai conseguir chegar até aqui. E nós vemos não só na especialidade, mas nas emergências, aquela procissão de ambulâncias trazendo pacientes do interior para a capital. Então é necessário não só ter médicos em número adequado, mas que o sistema se organize de maneira que as pequenas cidades possam ter referências para as cidades mais próximas, para que esses pacientes não precisem se deslocar do interior para a capital. Pois é, por isso que a gente fica tão indignado aqui quando a gente vê obras de postos de saúde, de hospitais que começam no interior do estado e ficam por lá mesmo, nunca são concluídas. Nós pedimos um posicionamento da Secretaria de Saúde do Estado sobre essa questão, mas até agora a gente não teve retorno. Doutor, muito obrigada por ter vindo aqui e compartilhado com a gente do seu conhecimento e das suas ideias. Eu que agradeço, Thaís. Muito obrigado.